boa tarde. Estou hoje aqui para apresentar os slides do trabalho de Saberes e Metodologias do Ensino de Ciências 1. A nossa equipe, na verdade, é um trio que é composto por Alexandra da Silva Santos, Ana Lúcia Carvalho da Silva Pimentel, Luliane Santos de Almeida, que sou eu. Nós iremos começar a apresentar os slides e vamos dividir em 3 etapas. A primeira etapa será apresentada por mim, a segunda etapa pela Alexandra e a última etapa pela Ana Lúcia. Vamos começar. O trabalho consiste em a gente apresentar os principais pontos que foram observados nos textos de Gil Pérez e no vídeo da professora doutora Luciana Mancini, que falam sobre as visões deformadas do trabalho científico. Para começar, eu vou trazer uma citação que está na introdução do texto de Daniel Gil Pérez, que fala que tudo isto recoloca necessidades e se estabeleceu que deve entender-se como uma visão aceitável do trabalho científico. Aí ele demonstra que eles têm uma dificuldade em falar sobre uma visão correta do trabalho científico, mas sim uma visão aceitável. E por isso, já no segundo tópico do texto, ele vem trazendo as visões deformadas do trabalho científico. Que seria a primeira visão, é a que podíamos denominar de concepção empírico-indutivista e ateórica, ou seja, é a que fala apenas da parte da observação e do experimento, deixando de se considerar uma parte essencial da pesquisa, que seria a parte teórica e a hipótese. Porque para se começar um estudo científico precisa-se ter base teórica e hipóteses para se começar a pesquisar. Não que a observação e a teoria, a observação e o experimento não sejam importantes, eles são importantes sim. Porém, deve ser levado em consideração a hipótese e a teoria. Por isso, essa visão empírico-indutivista teórica é uma visão deformada, segundo o autor do texto, Gil Pérez. Aí uma segunda deformação é a visão rígida, que ela é algorítmica, exata e infalível, que coloca o método científico como um conjunto de etapas a ser seguido. Ou seja, como se todo método científico ele seguisse uma regra definida que não pudesse ser de nenhuma maneira burlada. As pessoas deveriam seguir rigidamente esse método, e isso não é bem assim. Primeiro que ele não é exato nem infalível. Pode haver sim muitos erros até se chegar em um acerto. Isso já é de praxe que as pessoas que pesquisam, elas cometam vários erros até chegarem em um acerto. Então, por isso que essa visão rígida, ela não é uma visão aceitável, ela é uma visão deformada. A terceira, ela fala sobre a visão problemática e histórica, que é dogmática e fechada, ou seja, que a ciência em si, ela detém todo o poder. E isso não é verdade. Existem problemas dentro da ciência, a ciência tem seus equívocos e ela está sim ligada ao contexto histórico da humanidade. Então, não existe essa visão aproblemática nem a histórica. A visão de você achar que a ciência em si é a verdade absoluta, isso não existe. Ela a todo momento ela pode ser confrontada e pode-se ver que há detalhes que não estavam certos e podem ser corrigidos. Então, ela não pode ser aproblemática e fechada. Por isso, isso é uma visão deformada, é algo que não é verdade. A ciência em si, ela sempre pode estar de algum modo equivocada. Então, ela não pode ser fechada nem tida como uma verdade absoluta. A quarta é a visão exclusivamente analítica. Organiza conjunto de dados para montar um novo conhecimento. E todos sabem que a ciência ela é uma coisa que é interpretada, os dados eles devem ser interpretados. Então, ela não pode se basear totalmente na análise de dados. Ela tem que ver todo um contexto de como foi colhido aqueles dados e tudo para que possa se ter o conhecimento. Então, essa visão analítica, ela realmente também é uma visão deformada. Aí, a quinta é a visão acumulativa de crescimento linear. O desenvolvimento científico aparece como um fruto de um acúmulo de conhecimento que ignora as crises e os erros que podem trazer novos rumos para a pesquisa.
Isso é bem parecido com a visão rígida e com a visão dogmática, que é a problemática histórica, porque eles acham que tudo que você vai, todo conhecimento que vai ser absorvido com os trabalhos científicos, eles são acumulativos, então você vai colocando ali como se fosse uma pilha de papel e que nada daquilo ele pode ser vindo a ter um contraponto, que as pessoas possam de alguma maneira dizer, não, isso aqui não está certo, a gente tem uma nova interpretação para esse dado. Então acha que todo aquilo ali é de crescimento linear acumulativo. Então você tem aquele conhecimento ele não pode ser mudado, ele é uma verdade absoluta e isso não é verdade. Isso é uma visão deformada. E no caso essa visão acumulativa de crescimento linear, ela tem muito em semelhança com a visão rígida, porque vê isso como algo fechado, que a partir do momento que você descobre um determinado método, um determinado remédio, isso não pode ser aprimorado. Tem que ser colocado ali, ter sido como uma verdade absoluta e que não pode ser contestada. E todos os dados, todas as pesquisas, todos os resultados, eles podem sim ser contestados. A sexta, ela trata da visão elitista e individualista, que coloca a ciência em um padrão de poder, que não é para todos, sendo apenas um grupo privilegiado da sociedade e sendo composto apenas por homens. Então, a ciência, como a gente vê, ela não é uma coisa elitizada para poucas pessoas e pessoas que sejam prodígios, pessoas mais inteligentes, não. Principalmente nos dias de hoje, a gente vê que a ciência ela é desenvolvida em grupos de pesquisa. Então, ela não é individualista, não é uma pessoa só que vai lá e faz tudo, não. É um grupo que pesquisa, que vai em busca e que chega aos níveis. E hoje em dia podemos ver que é feita por professores, professoras que são homens, mulheres, enfim, pessoas que têm muito poder aquisitivo, pessoas que não têm poder aquisitivo. E outra coisa, essa visão elitista individualista coloca a ciência acima do bem e do mal. E ela não está acima do bem e do mal. Ela, como já foi falado, não é uma verdade absoluta e pode sim ter equívocos e erros e pode ser usada para o bem e para o mal. Então essa visão elitista individualista de que só homens são cientistas é exemplo de Einstein, que era um homem, mas sim, pode existir mulheres que sejam também cientistas. Então, isso é uma visão deformada do trabalho científico. E, por último, a visão socialmente neutra da ciência. A ciência é totalmente independente da sociedade, que não sofre nenhum tipo de influência dos contextos sociais e econômicos. Isso também é uma visão deformada. Por quê? Porque a ciência ela depende totalmente de investimentos do poder público, no caso dos governos, de pessoas que tenham condições financeiras para patrocinar as pesquisas, porque uma pesquisa sem dinheiro ela não ocorre. A exemplo, as vacinas agora. Para poder se pesquisar as vacinas foi necessário que houvesse investimento. Então, para poder ter pesquisa, tem que ter sim investimentos econômicos e, por sua vez, esses investimentos eles vêm da sociedade e nisso se trabalha sim os interesses sociais de um grupo. Então, por este motivo, a ciência ela não é neutra. Como eu já havia falado anteriormente na visão elitista, ela não está acima do bem e do mal e ela está a favor de quem patrocina ela, tanto para os pesquisadores, porque lógico, se você patrocina, você pode escolher quem vai trabalhar naquele determinado projeto. Então, ela está ligada à sociedade por os valores, tanto financeiros como sociais. Agora eu vou passar para a Alexandra, que vai continuar falando sobre uma imagem aceitável da ciência.